Como dominar a mente? Como treinar a paciência? Qual é o grande segredo? Em um mundo tão agitado, com tanto barulho, como ouvir a voz do silêncio? Como treinar a quietude? Como se conectar com a natureza? Meu nome é Fernando Avance e você está na Playwork, uma academia que visa fazer você pensar fora da caixa, sempre com criatividade, colaboração e muita compaixão. Nessa semana, aqui no Instagram e no YouTube, nós iremos falar sobre um tema muito importante: atenção plena. No nosso grupo de estudo, lá no Facebook, você poderá trabalhar o tema Maria e a energia sagrada feminina. Seja bem-vindo à nossa academia. Quando eu era adolescente, lá quando eu tinha 11 anos, eu decidi que queria ser padre. Tá certo que naquela idade eu não sabia bem o que queria. E dos 11 anos até os 18 anos, eu passei por Lavrinhas, Pindamonhangaba e São Carlos, nos seminários dos salesianos. Até que eu percebi que os meus pensamentos não batiam muito, não eram muito coerentes com os pensamentos e os dogmas da Igreja Católica Romana. E por isso eu decidi sair do seminário. Mas um fato muito importante que acontecia todos os meses dentro do seminário, nós tirávamos um dia para ficar em silêncio. Era o retiro da boa morte. Apesar de quando a gente fala de morte, todo mundo fica assustado, morte. Esse dia era muito especial. Era como se tivesse, olha, imagine o seguinte, olha, você só tem um dia de vida. O que você queria ter realizado? O que você quer realizar nesse último dia de vida? Para você se consagrar, para eternizar a sua vida. Então você tem um dia de vida, então qual é a sua atitude nesse dia? Por incrível que pareça, a grande reflexão e o grande segredo que eu chegava à conclusão nesses dias é que eu tenho que viver o presente. O passado não existe mais e o futuro não vai existir. Afinal, eu estava num retiro da boa morte, só tinha um dia. Era um dia de silêncio, reflexão, meditação, contemplação e acesso ao grande segredo. Mas o que é o grande segredo? Vamos falar um pouco do grande segredo? Então vamos lá. Jesus Cristo, ele, antes de começar a sua missão na terra, ele passou 40 dias e 40 noites no deserto, refletindo, meditando, em total silêncio, sem comer nada. Ele passou 40 dias fazendo uma contemplação. E após esses 40 dias, após ter sido tentado, ele chegou ao grande segredo. E ele chamou esse grande segredo do reino dos céus. Buda fez o mesmo. Embaixo de uma árvore, sentado em posição de yoga, ele ficou 40 dias e 40 noites, até que ele chegou ao grande segredo, que ele chamou de Nirvana. Aí vocês podem me perguntar, como que eles conseguiram ficar 40 dias e 40 noites sem comer? Buda sentado? Vou contar uma outra história de uma outra grande mente, São Francisco de Assis. Uma vez ele decidiu fazer a mesma experiência do seu mestre, Jesus. E ele contratou um barqueiro para que o levasse até uma ilha deserta. E ele não levou nada, porque ele queria ficar sem comer 40 dias. No caminho, o barqueiro olhou para São Francisco e falou: Francisco, você como que vai ficar sem comer 40 dias e 40 noites? Olha, eu tenho aqui o pão que a minha senhora fez para a minha refeição, para o meu almoço, e fica com você. Francisco falou: não preciso, eu vou ficar 40 dias e 40 noites sem comer nada. Não, fica com você. Bom, São Francisco
pegou o pão e falou assim, tudo bem, né? Mas eu não vou comer. E começou, 40 dias. E foi. Teve tentação, ele olhava para aquele pão, queria comer, o corpo físico, mas o corpo espiritual falava, não, aguenta. Quando ele estava no 39º dia, ele olhou para aquele pão, foi até o pão, pegou um pedaço e deu uma mordida. É quando a gente pode falar que o mestre foi superado. Francisco, naquele ato, mostrou a sua grandeza, porque ele pensou, eu não quero ser maior que o meu mestre, então eu vou comer esse pão, para que eu não seja maior que ele. Um gesto de humildade. Mais do que isso, ele chegou ao grande segredo. Ele descobriu que pela humildade, ele atinge o reino dos céus. E o que é o reino do céu? Seria o reino de toda potencialidade. É onde tudo existe. Não há passado e nem futuro. Lá é um eterno presente. E como acessar esse grande reino de toda potencialidade? Pela atenção plena. E agora vamos falar um pouco do que é esta atenção plena. Para isso, eu vou usar uma analogia. Você já deve ter assistido nas Olimpíadas aqueles esportistas quando eles têm aquela atividade do arco e flecha. Você percebe que o estádio fica em silêncio. O momento que ele o arqueiro vai tentar atingir o alvo, o centro do alvo, uma flecha, ele passa momentos de silêncio, silêncio pleno, uma atenção plena. O arqueiro é você. O alvo é o objetivo da sua vida. E a flecha são as suas ações. E por incrível que pareça, na atividade do arco e flecha, a maior das ações é a inação. Porque o sucesso da modalidade esportiva está naqueles segundos, naqueles minutos antes do arqueiro lançar a flecha. Ele fica em silêncio. Ele tem que ter paciência. Ele não pode ser afobado. Porque se ele for afobado, ele erra o alvo. Ele não pode ficar preocupado se vai acertar ou não. Porque isso irá causar nervosismo. E ao causar nervosismo, ele errará o alvo. Naquele momento ele tem que ser o eterno presente, porque só assim ele acerta o alvo. E o silêncio leva ele à reflexão. A reflexão leva ele ao silêncio. E a voz do silêncio fala alto. E aí que você começa a perceber que quando você está nesse estado, começam a surgir conflitos dentro de você. É o momento que você começa a se autoconhecer. É aquele momento que você percebe o quanto de coisas que você não necessita. Você reconhece qual é a sua verdadeira necessidade básica. É nesse momento do silêncio que você percebe qual é o seu talento, qual é a sua vocação, qual é a sua potencialidade. É através do silêncio que você vai atingir o seu desejo real. E pelo silêncio, após você ter refletido, ter tido conflitos e ter ficado em silêncio, você começa o quê? A meditar. E a meditação te levará à contemplação. É quando você atinge o reino dos céus, que Cristo chamou, que está dentro de vós. É quando Buda chamou de Nirvana. É quando São Francisco mostra para você que pela humildade você vai conquistar tudo o que você quer. Tudo. Você está dentro do reino das todas as potencialidades. É nesse momento que você descobre que a inação, igual o arqueiro, é a maior das ações.
Lá não tem passado e não tem futuro, apenas o eterno presente. E aí surge uma guerra interna entre o bom e o mal, entre o grande e o pequeno, entre o belo e o feio. E aí você começa a pensar fora da caixa, pensa com clareza, vê o tabuleiro inteiro do xadrez, toma decisões que são difíceis, gere emoções, identifica os seus obstáculos, consegue tomar resolver situações de alta pressão e alta tensão. É nesse momento que você descobre os verdadeiros relacionamentos, muda seus hábitos, começa a produzir criativamente, compreende sua utilidade no mundo e por isso se torna colaborativo. Tem compaixão por si, pelas pessoas que estão ao seu redor e pelo universo. Melhora a sua saúde física, começa-se a autorrealizar, atinge a felicidade. Nesse momento, quando você está dentro do reino de toda a potencialidade, você atinge a intuição. Você começa a ter inspiração, é a epifania, deixa de seguir o seu instinto, começa a compreender o caos, busca o equilíbrio caótico. É quando você entra em coerência com a lei da simpatia universal. A nova espiritualidade está surgindo. E eu aqui vou fazer uma analogia. Novos templários irão surgir, que não mais cuidarão de templos físicos, como os templários de antigamente, e sim dos templos espirituais. Afinal, como afirmava São Paulo na Cartas aos Coríntios, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Esses serão os verdadeiros guerreiros da luz. Quer saber o grande segredo? É estar completamente presente, esvaziar a mente dos seus preconceitos, dar tempo ao tempo, rejeitar distrações, ouvir conselhos, ponderar sem ficar parado. Alguns casos não há demonstração de força, e sim o poder da paciência. A magia só acontece quando existe o não querer. É você transformar a sua fé passiva em fé ativa. É preciso aceitar e agradecer. Sabe por quê? Quem aceita e agradece faz a alquimia da felicidade. E a alquimia da felicidade é a magia, que só acontece quando existe o não querer. É o que aconteceu com São Francisco na ilha, ao comer o pão. Ao não querer passar o mestre. E passou. Porque ele sabia e confiava em si mesmo. Porque ele sabia que o melhor sempre acontece. E olha, o grande segredo é ser magnífico, ser eterno e ser o amor. Assim é, e até amanhã.